Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kellen Advíncula e a pergunta de hoje é: a letra mata? Essa frase aparece na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 6. Porém, em seu contexto, Paulo está fazendo um contraste entre a lei, conforme nós veremos no versículo 7, e o Espírito de Deus. Portanto, a tradução correta seria: a lei escrita mata, mas ela não mata porque está escrita, mata porque não temos condições de cumpri-la, e a condenação para o descumprimento da lei é a morte, mas o Espírito nos dá vida. É isso que Paulo está dizendo. Então, por que se espalhou pelo meio evangélico que o estudo bíblico é que mata? Como estudar a história nos ajuda a entender o momento presente, nesse caso não é diferente. Observemos então a história da igreja. Na história da igreja, conforme o pessoal da igreja primitiva foi morrendo, em seu lugar foram ficando pessoas comprometidas com o evangelho, sim, mas também pessoas que viram no evangelho um projeto de poder para controlar o povo. Para que o controle fosse melhor, as escrituras foram impedidas de chegar na mão do povo e ficou simplesmente na mão do alto clero. Talvez você possa pensar, isso não é de todo ruim, eles ensinavam as pessoas, não é? Certamente que ensinavam. Vejamos o que eles ensinavam. Para entrar no céu ou ter os seus pecados perdoados, as pessoas não precisavam simplesmente ter fé em Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados, mas sim pagar penitências ou dar os seus bens materiais para a igreja. A igreja também cobrava impostos, taxas e etc. E assim ficou riquíssima. Ela também vendia a diminuição do tempo da pessoa no purgatório através do pagamento de penitências, de disciplinas para com o corpo, e depois a todo preço. A igreja também disciplinava as pessoas, inclusive com disciplinas físicas. E quem não se submetia a essas disciplinas tinha os seus cargos cassados, eram multados e até excluídos. Em alguns países, a pessoa excluída até perdia os seus direitos legais, porque a igreja era junto com o Estado. E então eram consideradas fora da lei. Assim, as pessoas ficavam com medo e obedeciam. Ela também possuía tribunais e a pior falta era a heresia, porque os hereges, as pessoas consideradas hereges, não podiam ser controladas por ela. E por isso, os hereges eram punidos com a morte. Assim, eles cortavam o mal pela raiz. Mas eu estou falando por cima sobre o que acontecia. Porém, um dia, um sacerdote católico alemão, Martinho Lutero, estava lendo as escrituras e se deparou com o texto: mas o justo viverá pela fé. E então, ele percebeu que estava tudo errado. Continuou estudando e um dia uma pessoa chegou em sua cidade vendendo indulgências, Então, Martinho Lutero fez 95 teses contra a indulgência, dizendo por que a indulgência biblicamente era errada, e pregou na porta da igreja. Por conta disso e por mais coisas que ele fez contra os erros da igreja, ele foi excomungado. Isso é o que nós chamamos de reforma, O trabalho dele e de outros reformadores que possibilitaram também, Inclusive ele traduziu a Bíblia para o alemão, e todo esse trabalho possibilitou que o povo tivesse as escrituras em suas mãos e pudesse estudá-la. E assim a igreja foi perdendo o poder sobre o povo. Mas Kelly, o que isso tem a ver com o nosso tempo? Tem a ver que as mesmas coisas acontecem, só que não abertamente. Afinal, as lideranças que fazem isso não são burras. Se elas fizessem isso abertamente, o povo saberia. Até porque já fugiu do controle tanto de Bíblia que existe no mundo. Então, como fazer o povo ser controlado se ele tem a Bíblia nas mãos? Simples, só dizer que estudar a Bíblia mata. E olha só, tem um texto mal traduzido que corrobora isso. Perfeito! Além disso, Salomão diz em Eclesiastes 12 que estudar muito cansa. Mas Kelly, meu pastor não me diz que para os meus pecados serem perdoados e para mim ser salvo, eu preciso pagar penitência ou dar algum bem material para ele. Mas diz que cristãos devem ter dinheiro e que se a pessoa diz que é cristã e não tem dinheiro e é pobre, a vida dela com Deus não está correta.
Mas Kellen, meu pastor não cobra nada de mim. Mas vira a cara para você quando você não devolve o dízimo? Ou porque o seu dízimo é alto, ele te trata de forma diferente? Então, o seu pastor não te deixa discordar dele em nenhum ponto? Não te incentiva a estudar a palavra? Repete essa história de que a letra mata? Diz que quem estuda é frio porque averigua as coisas e não sai acreditando em tudo que ele diz? Seu pastor não pode ser questionado? Então veja o que tiramos daí. Primeiro, existem erros de tradução, o que é normal. Inclusive, se você já foi estudar outra língua, você percebeu que às vezes não existe o equivalente para a expressão ou para a palavra na nossa língua. A segunda coisa é que textos fora do contexto são uma bomba. Então nós já vimos que o que o texto usado comumente diz de verdade. Vamos aos textos que na verdade dizem que nós temos mesmo é que estudar. O primeiro texto se encontra em Deuteronômio 6, do 6 ao 9, e é Deus dizendo que as pessoas deveriam meditar na lei, guardar a lei em seu coração, repetir a lei, ensinar a lei, quando estivessem acordando, ao se levantar, ao se deitar, ao caminhar, ou seja, meditar na lei o tempo inteiro. O salmista no Salmo 1 diz: feliz é aquele que medita na lei de dia e de noite, e diz os benefícios que essa pessoa obtém por meditar na lei dia e noite. No livro dos provérbios existem vários provérbios nos chamando ao conhecimento, ao entendimento, à sabedoria. No Novo Testamento nós vemos Paulo o tempo todo chamando as pessoas ao conhecimento, e ele ora para que Deus dê às pessoas espírito de conhecimento, sabedoria e discernimento. E qual o objetivo de todo esse conhecimento? É se achar melhor que as outras pessoas? Não. O objetivo de todo esse conhecimento é ser edificado e edificar, é lavar pés, é servir. Por fim, Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 3, lida com pessoas que distorcem as coisas, em especial as coisas que Paulo falava. Veja o que ele diz. Nas cartas dele, Paulo, há algumas coisas difíceis de entender que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das escrituras sagradas. E assim, eles causam sua própria destruição. Mas vocês, meus amigos, ele continua, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem da sua posição segura. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, temos que tomar cuidado com essas pessoas que ensinam as coisas de propósito errado, de propósito, para nos controlar, para se beneficiar com a gente, em cima da gente, seja nos controlando, seja nos incitando a darmos ofertas exorbitantes, nossas casas, nossos carros, todo o nosso dinheiro e coisa desse tipo. E como tomar esse cuidado? Crescendo na graça e no conhecimento. Agora, se você quisesse me conhecer, o que você faria? Você sentaria comigo e conversaria comigo, me ouviria minhas ideias, minha visão de mundo, o que eu penso a respeito das coisas. E Deus já deixou escrito aquilo que Ele pensa a respeito das coisas. Então, para conhecermos a Cristo, nós temos que nos aplicar sim em oração, mas também estudarmos as suas palavras que já estão escritas. Ele já disse o que ele pensa a respeito das coisas, qual a visão do mundo que Deus tem. Só que não é do interesse de muitas lideranças, e eu não estou generalizando, não são todas, tá? Mas de muitas, infelizmente, que nós estudemos, porque senão isso faz com que eles percam o controle em cima da gente. Só que Pedro nos alerta, tome cuidado para vocês não caírem da sua posição segura. Ou seja, o resultado de nos deixarmos levar pelo erro dessas pessoas não é o de simplesmente de sermos controlados ou ficarmos pobres, mas também errarmos de forma grave contra o nosso próximo e contra Deus. Era isso que os mestres da lei faziam. O próprio Jesus diz que eles tinham a chave do conhecimento, mas não entravam no reino dos céus e nem deixavam as outras pessoas entrarem. Vemos na vida dos mestres da lei, dos fariseus,
na época de Jesus, quais as ações que são decorrentes de uma visão e de um pensamento assim: opressão, controle, perseguição. Ao contrário do que se espalhou por aí, infelizmente corroborado por esse tipo de coisa, né, de que a letra mata e então os cristãos não estudam, mas ao contrário do que se pensa, para ser um cristão de verdade é preciso pensar e pensar muito. Ou você pensa, ou você estuda, ou você é controlado a fazer coisas terríveis em nome de Deus. E isso é tomar o nome do Senhor em vão. Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Até mais!